tomaram uma posição importante no laço por meio de diplomacia. No início do século III a.C., os romanos capturaram toda a Península Itálica através de uma série de guerras favoráveis, como a contra a Confederação Samnita, a vitória sobre os etruscos, sobre Tarento, e Pirros, o rei de Épiros. O motivo para essas guerras de conquistas não foi uma irracional tomada para a expansão, mas a necessidade de resolver problemas internos através de uma expansão da esfera de dominação romana. Desse modo, por toda a Itália, Roma já havia fundado suas colônias, colônia equívocos Roma Nova, bem como garantido cidadania e poderes legais para as diversas cidades, dando-lhe status de municípia e para outras civitas sine suffragio, que tinham cidadania, mas não podiam participar das eleições das magistraturas. Por outro lado, Cartago também estava nesta fase expansionista e seu controle sobre a Sicília, grande e rica cultura de trigo, acaba numa batalha com Roma, que também tinha interesse naquela área, somente após o domínio das cidades gregas que mantinham rivalidades com os cartagineses, que eram a maioria dos habitantes da Sicília. Neste mesmo século III a.C., dentro das cidades de Roma, várias mudanças sociais e religiosas estão ocorrendo. O sistema monetário romano, que até então era feito nas cidades gregas, foi fundado em torno do denário, bastante semelhante ao dracma grego, porém inegavelmente romano. Como primeira iniciativa, as moedas lançadas têm escrito romano ou Roma, como forma de legitimar a cidade e o povo, assim como divindades romanas ou romanizadas são presentes nas cunhagens. Patrícios e ricos plebeus, que possuíam diversos objetos feitos de metais como prata, bronze e ouro, doavam para as casas monetárias a fim de continuar a posição e, em troca, no reverso, a coroa das moedas. Diversas cenas da história dessas famílias vinculadas à história de Roma foram cunhadas, quando isso ser carregado por Enéas, seu filho, fugindo de Troia para fundar Roma. É também nesta época que novas divindades são incluídas na dinâmica religiosa da cidade e novos ritos são incorporados, a fim de buscar maior apoio para as guerras que se desenrolam ou mesmo durante éstas. A capacidade multidimensional das moedas antigas como recurso histórico, seja pela sua análise como objeto monetário comercial, como seu estudo arqueológico e a leitura e interpretação das imagens, já foi atestada e assegurada por diversos pesquisadores. Moedas não eram, em sua essência, objetos religiosos, mas sim políticos, que mostravam a forma pública popular romana, isto é, faziam parte dos símbolos que defendiam a identidade do povo romano. Nas duas cunhagens, observamos signa pertencentes aos rituais, aos sacerdócios, às divindades eclesiásticas da cidade de Roma, mas também ao religioso de forma geral. Portanto, desde o início das cunhagens monetárias, a religião e as moedas sempre tiveram uma relação íntima. Cerca de 84% das imagens reverso das moedas são de deuses ou personificações. De acordo com achados arqueológicos, podemos perceber um atípico, principalmente comparado com os dias de hoje, o uso de certas moedas como objetos de veneração pessoal, transformando-os em anéis pingentes e outras joias através de um apelo pelos seus símbolos religiosos e simulacros de divindades presentes. Seja a partir da integração de deuses novos ou estrangeiros, mesmo que inicialmente latinos ou itálicos, ou pelas práticas de interpretário, as divindades em Roma cultuadas nunca foram e nem poderiam ser imitadas. Como todas as sociedades politeístas, os romanos aceitavam e acreditavam na existência de diversos e diferentes deuses, deusas, ritos e religiosidades. E observando que a integração de novas divindades, cultos e festivais não se fundamentava na benevolência, mas no temor e na precaução, em não desafiar os deuses dos outros, os quais poderiam ser úteis aos romanos, se as pessoas normos comem e quiserem não querem. Vemos no estudo dos diversas divindades o domínio para elas um órgão precioso para entender os mecanismos e a abrangência, tanto socialmente como politicamente, da religiosidade do Estado romano em relação ao seu povo, aos seus interesses e às cidades e povos vizinhos. Em meio às disciplinas de certeza e mudanças, observamos os elementos de Roma, a personificação da urbe romana, e a relacionamos diretamente à necessidade de se impor e se afirmar perante as cidades e povos. Além disso, acreditamos que a interpretação imagética desta personificação pode nos dar pistas e indícios das relações romanas com outros povos, bem como sobre o mundo romano em geral, a partir da análise do simulacro de Roma. O meu objetivo com essa pesquisa é justamente analisar, a partir do estudo das representações imagéticas e moedas de Roma, a personificação da cidade romana, os interesses
sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações dos homens através da formulação de conceitos de uma ordem geral e vestindo estas concepções com tal aura de factualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas, o professor Clifford Geertz. Consideramos a análise da criação de novos deuses ou a adoção de divindades e religiosidades de povos vizinhos um momento privilegiado dos estudos de significação e representação imagética, apoiada no meio social, das interações e adaptações religiosas entre povos. Seguindo a professora Cláudia Beltrão, teremos como premissa o fato de que as divindades, patronos de todos os coisas, lugares, atividades e seres humanos, desempenhavam um papel essencial na definição comunal das sociedades e das relações de poder estabelecidas nas cidades e entre cidades. A análise das moedas, como a personificação das cidades de Roma, que chegaram até nós como Estado devido a alguns fatores, como o próprio metal relativamente resistente e as formas como chegaram, como encontradas ao redor dos templos, em fontes, em urnas enterradas para a prática de tesourização, entre outros, é bastante favorável devido ao próprio uso da moeda, que além do valor comercial, possui um ótimo recurso imagético e de veiculação de mensagens, reclamando de europeias da propaganda, aquilo que se quer mostrar e que os outros devem pensar e saber. Ao estudar a representação imagética de uma divindade, lugar, coisa ou pessoa, percebemos que os símbolos empregados e os não empregados são de vital importância para compreendermos as intenções de comunicação. Portanto, acreditamos que a pesquisa proposta segue-se um debate atual, complexo e de abrangências inúmeras sobre a recepção de mensagens e informações, bem como a absorção e interpretação dessas por quem as vê. Para a compreensão das fontes, são utilizadas duas metodologias, buscando entendimento do documento arqueológico trabalhado e de sua função no momento. Inicialmente, a fim de tentar definir o que era e como eram as moedas, e principalmente na sua relação com a religião romana, lançamos mãos a obras dos professores Charles Hedrick, no livro Ancient History e Modern History, Meadows, no capítulo dele, do documento Ancient History, chamado Numismatics, Jonathan Williams, em capítulo Compendium Roman Religion, Religion and Roman Coins, e Mark Lovejoy, no livro Compendium Republic e Period and Numismatics. Uma segunda metodologia utilizada para as imagens presentes nas moedas. A partir das ideias de tráfico de imagens de Carl Peter Berg e Jean-Claude Schmitt, bem como as propostas metodológicas de Martin Joly e F. Panofsky, buscando a compreensão e abrangência das imagens da cidade antiga. Bom, agora eu, como trabalho com 10 moedas nesse projeto e não teria tempo para analisá-las todas aqui, eu trouxe 3 e inseri fichas metodológicas segundo a proposta de Rose Berrar, que foram consideradas por Bom, a primeira moeda, a ficha em si é bem simples, se fazer primeiro, a moeda em si, aqui seriam dados arqueológicos, tipo de moeda, período de localização, o que tem no anverso, no reverso e a inscrição segundo o catálogo diz. Embaixo eu separo carta, signa e junto tudo, compreendendo mais com o contexto. Então, nesta primeira moeda, de 269 a.C., feita em Roma, temos no anverso, na cara, a cabeça da efígie da deusa Roma, da cidade, escrito romano, embaixo. Como foi dito, para chamar o outro mais. No reverso, temos a cabeça de cavalo, que é um símbolo da cidade de Roma. Roma é representada pela cabeça de cavalo, ou pelo cavalo em si, também de romano. Então, a intenção de comunicação, ao meu ver, nesta moeda é legitimação da cidade de Roma e do povo através de dois recursos imagéticos diferentes à cidade, o cavalo e a própria personificação da cidade e a própria personificação divina da cidade. Mas as inscrições romanas, dos dois lados, ratificam as hipóteses. Como segunda moeda, que é o didracma, assim como a outra não era romana, e a reforma de análise só acontece no final do século III, aí as moedas romanas ainda são feitas em cidades gregas,
temos nessa aqui específica, no anverso, a Roma e um cachorro atrás. No reverso, uma Vitória, uma deusa Vitória, que é uma mulher alada, segurando um ramo de palmeiras, que é aqui escrito romano. Então, analisando cada signo separadamente, temos Roma, uma pessoa da cidade, o cachorro, que é remete aos deuses lares, que a professora Débora apresentou mais cedo, com o lado dos Crete, a deusa Vitória, o êxito militar, e o ramo de palmeiras, que é relacionado com a vitória. Então, analisando essa imagem, eu vejo que a afirmação do poderio e êxito militar de Roma, defendendo o povo e a cidade, sob o aspecto da área sagrada, lares, deuses do local, propriedade, relacionados aos ancestrais. É como eu analiso esta imagem. E nessa última, terceira, temos o século II e vocês falaram. Inicialmente, o meu projeto iria trabalhar apenas no século III a.C. Porém, ao longo do último mês, e analisando somente por esta moeda, eu e a orientadora, não chegamos à conclusão de que eu teria que estender a pesquisa para o século II também. Porque é neste século II que as moedas têm interesses e símbolos mais específicos, mais definidos. Então, após a feitura da exceção do evento e do resumo, que foi estendido. Por isso que essa não é do século III, sim do século II, do século XIV, século XV. E tem, no anverso, a Roma, ali representada, e no reverso, um conjunto com número de símbolos. A deusa Roma inteira, sentada numa pilha de escudos, segurando uma lança. Dos dois lados temos pássaros voando e embaixo aqui, posta cortadinhas moedas, é a lupa capitolina alimentando os dois gêmeos da fundação de Roma. Portanto, e o elfo é Corinto, esse elfo é relacionado à cidade de Corinto. Portanto, deve a Roma, a personificação da cidade de Roma, o elfo Corinto é o da cidade de Corinto, a pilha de escudos seria a defesa dos inimigos. A lança é o símbolo fálico, a porta pálica. Os pássaros voando seria os augúrios de Rômulo, quando havemos a fundação da cidade, Rômulo e Vênus estavam disputando quem iria se tornar o primeiro rei da cidade, e foram tomados os auspícios, para verificar os pássaros voando. E Rômulo ganhou 12 agotas, 6 para lá. Então, levantados aqui. E a lua com gêmeos, a fundação da cidade de Roma, mandou filmar. Portanto, ao meu ver, essa moeda ratifica o poderio de Roma, o sucesso militar, social e religioso da cidade desde a sua fundação. E isso se remete principalmente já está na parte do elmo político, porque em 146 a.C., 130 anos antes, Roma havia destruído por completo a cidade de Corinto. E mesmo 30 anos depois, a imagética dessa Roma que destrói a defesa inimiga de Corinto ainda é representada. Então, desta forma, podemos concluir, embora de forma parcial, que os interesses do Estado romano ao vincular imagens de Deia a Roma não eram apenas de representar a cidade de forma geográfica e espacial, mas também de defender seu povo, seu sistema religioso e sua supremacia militar, ou ao menos assim fazer-se acreditar, de forma a legitimar e, de certa forma, impor às recém-conquistadas cidades, por toda a Itália e em outras partes do Mediterrâneo, seus valores, sua cultura e seu domínio.